Olá, crianças, bom dia. Mais uma quarta-feira, a gente reunido nesta sala de aula com a disciplina de língua portuguesa ministrada pela professora Ana Lúcia. É com muito prazer que eu estou mais um dia com vocês, nessa tentativa da gente tentar vencer essas dificuldades. Dificuldades essas que, de certa forma, causam cansaço na gente, maior do que se a gente estivesse interagindo, né? Indo para a escola, voltando, interagindo com pessoas, trabalhando, vocês brincando no recreio, fazendo as atividades. Mas, de certa forma, a gente já teve muito isso e talvez, não sei, não tenha valorizado. Aí, de repente, vem um negócio desse que coloca todo mundo em casa e deixa todo mundo, né, nessa situação em que a gente vai perdendo assim, o contato com as pessoas. É complicado, mas mesmo assim tentemos ficar fortes e fazendo o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer nesse momento é cuidar da nossa sala de aula, do nosso estudo, das nossas atividades, tá? Acordar no horário e se interessar para ir aos poucos vencendo, tá? Para ver se logo, logo acontece o contrário, da gente poder estar nesse novo reencontro que é o nosso trabalho, a nossa sala de aula, e a nossa interação, nossa participação na vida, tá bom? Mas mesmo assim, façam a leitura. Olha, eu já tenho 5 meninos que fizeram a leitura. São 31. Ficaram o quê? 16? Ou é 26? 26. 26 crianças não fizeram a leitura. Já imaginou como é que não vai ficar o mundo? Se a gente, simplesmente porque estamos dentro de casa, a gente resolva, porque tudo na nossa vida é uma questão de decisão. Hoje, a gente sempre está tomando a decisão. Se é para o lado correto ou não, isso daí não interessa, mas que nossa vida é de decisão, isso é verdade. Então, será que é prudente a decisão que eu tomo de não ligar para a escola porque é remota? Também, o mundo inteiro está desse jeito. Então, assim, é bom que a gente comece a refletir como ficará o nosso mundo, nossa vida. Nossa vida, quando eu falo, é em relação à dinâmica do trabalho, da casa, da alegria, dos sonhos. Como é que vai ficar a nossa vida se a gente simplesmente, não tem aula, aula desse jeito eu não vou assistir, só vou assistir se for presencial. Presencial, tá morrendo todo mundo, morreu tanta gente, tá morrendo um absurdo de gente por dia, no mínimo 3.000 pessoas por dia. E aí agora já dentro da sala de aula é professor, diretor morto que não tem soma. E assim como eu não desejo que nenhum pai de aluno, nenhuma criancinha que a gente ama muito, nossos aluninhos, eu não desejo que ninguém, né, pegue uma doença dessa, nem aluno, nem professor, nem diretor, nem os pais de aluno, nem ninguém. Se nós, nesse momento, não estamos tendo outra forma, a forma é essa. É a gente estudar online mesmo, de forma remota. É a gente fazer assim, tá? Então, nós vamos para a nossa leitura diária. Nossa leitura diária, hoje eu mudei um pouquinho. E o tema, o título aqui é A Lenda do Saci. Lenda, vocês sabem me dizer o que é lenda? Se refere a quê? Será que lenda é história? Lenda é uma história que é recontada de boca em boca por pessoas. Pessoas que têm muito tempo morando no mesmo lugar e que já chegaram nesse lugar e encontraram as histórias, né, que acontecem, que existe um saci por ali, um não, muitos.
e que ele fazia algumas peraltices. E então ele vai contando. Da mesma forma que quando você passeia no Encontro das Águas, tem sempre as contadoras de história e elas vão contando sobre aquele menino chamado Cabeça de Cuia que bateu com o osso da comida na mãe, porque a mãe não deu carne, deu foi osso, essas lendas. Mas isso não quer dizer que essa história seja uma verdade. Mas são histórias criadas que são incríveis, tá? Então a lenda do Saci é uma delas. Aí vocês estão vendo aqui o Saci, a lenda do Saci sendo criada numa fazenda, onde quem mora nesta fazenda é o Chico Bento, né? Chico Bento é um agricultor, uma pessoa, né, do campo, que não estudou, que tem uma linguagem incrível, maravilhosa, que é a linguagem, né? Que é conhecida como a linguagem, assim, do caboclo, que é uma característica do caboclo, de quem vive na agricultura. E eu acho interessante é a forma, né, deles mudarem essa lenda, mudaram essa lenda para renovando, colocando ela, né, com um personagem de uma história em quadrinho. Isso é bastante interessante. Então vamos lá. Então a lenda do Saci, tá aí uma vaquinha, uma galinha, ovos, isso quer dizer que é uma fazenda. Então vamos começar a ler aqui. Será que a história aí é só um Saci? Não. Aqui no começo tem só um no seu redemoinho. Ele aparece esse vento, né, que é chamado de redemoinho, ele aparece. Aí derrama o leite que tá tirando das vacas, espalha os ovos da galinha, carrega os ovos da galinha, faz trança no cabelo, na crina dos cavalos, etc. Aí eles ficam escondidos, os outros, todos nas matas. Então aqui diz, era uma vez um saci. Um só? Não, vários. Negrinhos, baixinhos e carecas, com dentes muito brancos e um gorro vermelho na cabeça. Aí são as características dele, viu? Como é que eles são. Então, ninguém sabe dizer ao certo quantos saci existem, mas o povo conta que todos eles nasceram pulando em uma perna só. Em uma noite daquelas com trovões e tempestade no meio da mata após 7 anos de gestação, dentro do gomos do bambu. O último a nascer pulou no lombo de um cavalo, agarrou a sua crina e saiu pelo pasto a toda velocidade, enquanto o pobre cavalo, que só se preocupava em cavalgar o danado do saci, aprontava a primeira das suas travessuras. Ele fez vários nós na crina do cavalo. E isso foi só o começo. Olha como é que tá a crina do cavalo aí. Muito bem. Então, continua aqui a história, onde ele diz, com o passar do tempo, o saci começou a aparecer na estrada para assustar os viajantes. De repente, do nada, ele assombrava e deixava quem estava passando por ali morrendo de medo. Olha como é que o viajante corria com medo dele ali do outro lado cantando. Ele estava cantando. Olha o outro lá, parecia só o gorro e o pobre do viajante correndo, morrendo de medo, todo se tremendo. Aí aqui, ó, quando ele aparecia, aqui, olha, como é que ficava aqui os baldes de leite todos derramados, todo mundo com medo, a galinha arrepiada, os ovos quebrados, a enxada trabalhando sozinha. Ele fazia um reboliço, né, na estrada, na fazenda, onde ele aparecia. Então, ele ficava escondido, né, ninguém nem via ele. Vamos lá. Quando o saci estava na fazenda, era um terror. Ele derrubava o leite tirado da vaca, quebrava os ovos do galinheiro, abria porteiras, escondia as coisas e o pior de tudo, atirava brasa nas pessoas que saíam pulando, né? E o Pestinha não parava de dar risada. Olha as brasas, essas coisas vermelhas que ele está no balde, são brasas de fogo,
Ele jogava nas pessoas. Certo dia o Saci saiu girando em torno de si mesmo. Do jeito que ele está fazendo aqui, rodando, rodopiando. Parecia peão e provocava redemoinho de vento. Algumas pessoas algumas pessoas que estavam por perto começavam a ver a ventania. O que será aquilo? Um ciclone? E um homem respondeu. O homem respondeu assim: olha lá o ciclone lá. Eles diziam. Aí o homem respondeu: que nada, é um saci, um saci. Até hoje não se sabe como os saci podem fazer tanta bagunça. Mas o povo comentava que eles continuam aprontando suas travessuras por todos os lugares onde passam. Tem até uma história de um garoto que vivia no interior e fazia sempre a ordenha das vacas. É o Chico Bento, esse garoto. Mas quando acabava de servir, batia uma ventania muito forte que virava os baldes. Irritados e cansados de perder todo o leite, o garoto comentou com seu avô. Comentou assim: eu estava. Não, eu não sei o que acontece. Depois que faço a ordenha, sempre aparece um redemoinho e derruba todo o leite. E o avô respondeu: o Saci, só pode ser o Saci. Aí o menino. Então o avô explicou para o netinho tudo que ele precisava, que eles, tudo que sabia sobre os sacis. Desde o nascimento dele até a parte mais importante, né? O jeito de capturá-los. Para prender um saci é preciso logo jogar dentro do redemoinho um rosário de mato bento ou uma peneira. E quem conseguir pegar a carapuça do danado é recompensado com a realização de um desejo. Muito bem, aí o avô ia contando essas coisas para o netinho e o Saci ouvindo. O garoto ficou todo animado com a possibilidade de realizar um dos seus desejos. Por isso tratou de pedir ao avô que eu ajudasse a capturar o Saci. Quando estiver na hora da ordenha, eu tiro o leite e você fica escondido segurando a peneira. Quando aparecer o redemoinho, atira a peneira bem rápido. O Saci vai ficar preso e é nessa hora que você vai pegar a carapuça dele. Ensinou o avô e ele estava ouvindo. Muito bem. Então o avô foi tirar o leite, né? E o menino pegou a coisa para jogar. Então, na manhã seguinte, enquanto o seu avô tirava o leite da vaca, o garoto ficou escondido até que o Saci apareceu dentro do seu redemoinho de vento e, vupt! Peguei, vô, peguei o Saci, disse o menino já com a carapuça do danado nas mãos. Devolva minha carapuça, gritou o Saci. Eu devolvo a sua carapuça e você promete nunca mais derrubar o nosso leite. A vaca, a vaca tá toda deitada para cima. E o Saci todo pulando, fazendo pipoca só no pé e o menino escondendo. Aí disse, eu prometo, nunca, eu também nunca mais não, e também nunca mais vai estragar alimentos. Concordo, respondeu o Saci, mas não conte para ninguém porque os sacis são malvados e bagunceiros e eu não posso ser um bom menino. Então tá aí a fazenda, depois que ele, né, foi embora concordando, mas ele ainda vinha fazer nó nas crinas do cavalo e fazia uma trança no rabo do cavalo. Aí ficava todo mundo olhando. A galinha com seus pintinhos, o Chico Bento, a vaca. Aí o Saci recebeu a carapuça de volta, entrou no seu redemoinho e sumiu. Em certo dia, logo quando acorda, o garoto vê cavalos com os nós nas crinas e uma outra porteira aberta. Mas os ovos estão sempre no ninho. E ele nunca mais perdeu o leite da ordenha. Pelo jeito, ao menos um Saci deixou de ser tão malvado e bagunceiro. Eis aí a história, né? Eis aí a história. E nós vamos agora para corrigir a tarefinha de ontem,
Tá aqui a respostinha, vocês vão olhar e corrigir a tarefinha de vocês. E ver o que vocês acertaram e o que erraram. O textinho está pintado as respostas, que era para botar aqui de lado, tá? Para você compreender como é que a gente lê o texto e tira as respostas para responder os exercícios. São respostas, né, de informações explícitas, porque a gente pode ler o texto e ver a resposta. Muito bem. Confira. Quando você terminar de conferir, você vem para uma pequena tarefinha. As tarefas são todas curtinhas. Você vai preencher o cabeçalho com a data de hoje. Hoje é dia 14, formado pelo 1 e o 4. O 1 representa uma dezena e o 4, 4 unidades. Então, fica 10 mais 4, 14. 14 de abril de 2021. Coloque seu nome e você vai assistir a aula com a professora Ana Lúcia em língua portuguesa. Leia o texto que eu acabei de ler, você vai ler de novo e responda os questionamentos de compreensão desse texto. Descreva como eram os sacis segundo a lenda. Como eles eram? Como é que eles eram? Está lá no texto. O que o Saci Pererê costumava fazer? Olha lá no texto. O que os viajantes fazem para se livrar dos Saci? De onde surgiram os Saci, segundo a lenda? Eles vieram de onde? E a atividade complementar também você preenche, tem o textinho aqui, você vai ler para poder responder. Aí diz, por que um dos Saci teve que fugir? Aí você vai ler, acabar você circula, passa um traço embaixo, ou circula ou pinta a resposta. Por que o Sacizinho teve que fugir? Vamos ver onde é que tem a palavra fugir aqui na primeira estrofe. Tá aqui a palavra fugir, então vamos ver. Eram 7 os Sacizinhos, um foi contra as leis. Então teve que fugir, sobraram 6. Por que ele teve que fugir? Porque ele foi contra as leis. Você vai pintar todo esse verso aqui e vai copiar lá. Ao outro, com a fuga, quer dizer, se ele fugiu, então é a fuga dele. Com a fuga de um dos sacizinhos, quantos sobraram? Aí você volta lá de novo. Se um fugiu, sobraram quanto? Aí você bota lá a resposta. Como estava o brinco de um dos sacis... Não. Como estava o brinco que um dos sacis colocou? Volta para cá. Vamos ver onde é que tem a palavra brinco. Aqui no segundo, ó. Brinco. Então, vamos lá. Eram 6 os sacizinhos. Um colocou brinco. E esse brinco era um brinco enferrujado. E sobraram 5. Aí você vai ver aqui como estava o brinco. Ele estava limpinho, enferrujado ou não? Você vai botar o nome aqui. Quando o teatro pegou fogo, quantos sacizinhos sobraram? Né? Aí você vai ver. Quando o teatro pegou fogo, quantos sobraram os sacizinhos? Você olha aí na resposta. Muito bem, então esse exercício aí para você. E vamos em seguida fazer também o nosso ditado. Eu vou fazer só um arquivo. Não, eu vou fazer só isso aqui. Eu vou fazer arquivo separado. Muito bem.